dar procedência, a continuação às nossas aulas sobre empreendedorismo social. Meu nome é Aliger dos Santos Pereira, sou professora da UNEB e do Instituto Federal. E hoje nós vamos trabalhar... se vocês quiserem pegar qualquer material em relação a esse tema ou outro, está marcado aqui, sites.google.view-aliger. Hoje nós vamos trabalhar conceitos e características do empreendedor social. O que podemos ver aqui? Eu coloquei essa figura, suas ideias e a criatividade para manter o dinheiro. Será que é isso mesmo? Vamos ver, né? De acordo com Dornelas, existem vários tipos de empreendedor, não necessariamente o empreendedor social. O empreendedor social, ele se encontra aqui. Mas existe o empreendedor nato, o empreendedor corporativo, o empreendedor por necessidade, o empreendedor serial, o empreendedor herdeiro, o empreendedor normal e o empreendedor que aprende. Nato é aquela pessoa que já nasce, né? Com todas essas características. Mas o foco dessa aula é mais o empreendedor social. Diante daqueles empreendedores todos, não importa quem seja, aqui eu fiz o desenhozinho dele aqui, esse é o empreendedor, ele tem que chegar aqui, chegar a chegada. É redundante, mas é isso mesmo, que são as metas e os resultados. E para chegar a esse caminho todo, vixe, olha os desenhos que eu fiz. Ele tem vários desafios até chegar aqui. Eu vou contar até 5 para vocês visualizarem melhor essa figura. 1, 2, 3, 4, 5. O que vocês podem ver aqui? Esta pessoa que é um empreendedor, ele tem que ver que recursos possui. Inclusive vendo as questões do ambiente e a cultura e buscar os parceiros necessários. Tem outros recursos também, além do dinheiro, né? Você pode pensar em recursos de pessoas, recursos tecnológicos, de infraestrutura, de recursos humanos, de uma forma geral, entre outros recursos, que é informações, entre outros recursos que ele tiver dentro do ambiente da cultura. Para ele chegar e atravessar até chegar aqui aos objetivos e à meta, ele tem que usar as diversas tecnologias, observando as oportunidades, ter iniciativa, desafios, experiências e conhecimento. No meio do caminho, ele pode morrer, sim, mas ele tem que estar sempre reinventando para poder sobreviver. Olha quantos espetos ele tem aqui no meio do caminho. E essa reinvenção, essa inovação, tem a ver com criatividade, invenção e geração de valor, que é o conceito básico sobre inovação, que é o de você aprimorando. Então, este empreendedor ele tem que estar sempre criando, inventando e gerando valor. O que é gerar valor? É colocar um algo a mais no seu produto ou serviço que trabalha esse diferencial. Para que isso ocorra, ele tem que ter competências, que eu chamo de chá. Vamos tomar um chá? C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude. No conhecimento, ele tem que saber também a parte de treinamento teórico. Na habilidade, ele tem que saber fazer, que é o treinamento prático, é botar em prática aquilo que ele sabe. E em atitude, é o querer fazer, que vai depender do profissional. Com essas etapas todas, ele vai conseguir chegar às suas metas. Então, o empreendedorismo, muitas vezes, é uma revolução silenciosa, que está sendo muito contemplada no atual século, mas que nós vimos nas últimas aulas que tem uma história por detrás disso. E que é necessário, a partir disso, ser criativo, ver os processos empresariais e alocar os recursos de forma a otimizá-los. É bom empreender sempre numa área que a pessoa conheça, porque tem as experiências com base na figura anterior. Porque criar um novo negócio ou aprimorar o que já existe, buscando uma geração de valor, é algo que vai ser constante dentro
do viver do negócio e da vida do empreendedor. Então aqui, o empreendedor, ao iniciar um negócio, ao aprimorar algo que ele já possui, ele se diferencia do intraempreendedor. O empreendedor, ele geralmente ele assume os riscos sozinhos. O intraempreendedor vive um processo semelhante dentro de uma grande organização, só que geralmente ele pode, na maioria das vezes, ele é um empregado. Quais são as características iguais entre o empreendedor e o intraempreendedor? Ambos querem liberdade para poder criar, porque se você fechar, não vai ter essa criatividade. Gostam de trabalhar, colocar a mão na massa, são autoconfiantes e corajosos e gostam de risco. A principal diferença é a autoridade, né? Porque geralmente o intraempreendedor está dentro de uma organização. O conceito de intraempreendedorismo foi criado por esse cidadão, com esse nome aqui, e ele lançou esse livro na década de 80, explicando justamente essas características do intraempreendedorismo. Voltando a empreendedorismo social. Esse quadro aqui ele traz as principais diferenças entre empreendedorismo privado e empreendedorismo social. O empreendedorismo privado geralmente ele é individual, o social ele é coletivo. O privado produz bens e serviços sempre com demanda ao mercado. O empreendedorismo social ele vai produzir sempre bens e serviços buscando a comunidade, até porque sua origem é na sociedade civil. O empreendedorismo privado ele foca no mercado, já o empreendedorismo social ele vai buscar soluções para as dificuldades que existem dentro da sociedade. O empreendedorismo privado sua medida é focada sempre no lucro. Essa daqui é com base no impacto social. Entretanto, é bom enfatizar que ele tem que ter um certo, vou chamar entre aspas, lucro, com o objetivo de manter a empresa funcionando, porque senão ele não vai conseguir contemplar as demandas sociais. O empreendedorismo privado ele visa satisfazer as necessidades do cliente e ampliar a potencialidade de todo o negócio. Já o empreendedorismo social ele visa resgatar as pessoas da situação de risco social, objetivando, obviamente, promovê-las. Então, diante de tudo isso, o que é o empreendedorismo social? Bem, esse termo ele foi utilizado pela primeira vez, como vimos, por Bill Clinton, que foi o fundador dessa empresa aqui que nós já falamos no slide na aula anterior. E essa empresa, na realidade, ela foi fundada em 1980. Então, ele foi pioneiro nessa parte de inovação social, trabalho e apoio realmente aos empreendedores. Essa empresa, atualmente, ela possui filiais tanto na África, como na Ásia, Europa, Oriente Médio, América do Norte, como também aqui na América do Sul. Aqui estão alguns conceitos do que é empreendedorismo social. O empreendedorismo social ele surge como um conceito ainda em desenvolvimento, mas com características e estratégias próprias, apresentando diferenças de uma gestão social tradicional. Esse é o conceito de Verga Silva. Já o outro conceito, né? O empreendedorismo social, com base nesse conceito anterior relatado, é um campo de ação socioambiental e de realização de negócios que visa atingir sempre duas metas consideráveis e reconciliáveis, que no caso corresponde à geração do impacto social e do seu valor econômico desse impacto, né? Porque ele trabalha realmente com toda a questão da sociedade. A gente percebe que o século XX e XXI é algo que tem crescido muito. E ele difere muito do empreendedorismo comercial, que ele é focado, como vimos lá no outro quadro, que o empreendedorismo comercial, ele foca na venda de bens e produtos. Ele não. O empreendedorismo social ele não produz bens e serviços para vender, mas para poder solucionar todas as dificuldades e contextos sociais. E não é direcionado para os mercados, mas sim para segmentos populacionais em situação de risco. Como, por exemplo, né, a gente pode citar pobreza, risco de vida e exclusão social. Esse é um conceito de Velanetro e Frois. Pensando um pouco no que seja empreendedorismo social, é algo que os teóricos atualmente estão em construção constante, né? E buscam
A palavra-chave é essa. São empreendedores sociais que vão criar produtos, estão sempre inovando, aprimorando, porque o conceito de inovação também tem uma linha que pensa em aprimoramento. Produtos e serviços dentro desses empreendimentos sociais que geralmente não vão ser pagos, mas são oferecidos à população. Por que ele faz isso? Porque o empreendedor social ele tem esse insight de reconhecer as dificuldades sociais e buscar ferramentas para poder resolvê-las. Assim, ao ele fazer isso, né, conforme o conceito de Silva, ele consegue se diferenciar do empreendedor tradicional, que é aquele empreendedor comercial, que foca basicamente na maximização dos lucros e na sua maximização dos lucros. Ele não. Ele pensa apenas no retorno social para poder ver a melhor forma de implementá-los, talvez muitas vezes associando a políticas públicas, locais ou regionais. Então, os recursos financeiros adquiridos, eles são utilizados em mais de um programa ou ações que permitam à comunidade dos trabalhadores da organização poderem se desenvolver, mantendo sempre a sustentabilidade e a qualidade de vida dessas pessoas, buscando assim um bem-estar. Então é um negócio que é focado basicamente, conforme diz aqui, ao bem-estar social. Tem outros autores ainda que definem, né, que vão completando, acrescentando, mas todos eles, inclusive esse aqui, diz que os empreendedores sociais são indivíduos que têm soluções de inovações para problemas sociais. Então veja que todos esses conceitos, eles estão alinhados ao bem-estar da sociedade. E por que isso acontece? Porque esse empreendedorismo de negócios, ele está alinhado a uma ideologia neoliberal, né? Como vimos na aula passada, de redução do Estado e ligada a fenômenos que, na realidade, como o Estado reduziu, fez um downsizing, ele busca, dentro desse contexto neoliberal, cada vez mais a flexibilização do trabalho e o aumento da terceirização. Então, que é hoje uma tendência global. Então é necessário que esse empreendedor social ele faça redes, alianças, para poder colocar em prática e melhorar as condições sociais através de movimentos, lutas, organizações locais ou nacionais, conforme relata esses dois autores, de forma a contemplar as políticas públicas a nível social. Então, de uma forma mais sintética, o empreendedorismo social ele tem a função de suprimir alguns dos problemas sociais específicos encontrados nas comunidades. Ele traz ações assistencialistas e, ao mesmo tempo, caritativas, de forma a cumprir, né, os subsídios que aquela população está necessitando. Então, por necessidade mesmo, esses empreendimentos sociais, eles geralmente surgem em momentos de tragédias, crises de uma forma geral, sejam essas sociais ou ambientais, mas raramente eles eliminam todas as dificuldades sociais permanentes. Então isso é importante deixar claro. Eles vão minimizar, mas vai buscar melhorar aquele cenário naquele dado momento. Então, assim, o empreendedor ele tem que utilizar técnicas diferenciadas de criatividade, sustentabilidade, responsabilidade e utilizar o máximo possível seu capital intelectual para poder trabalhar com aquela comunidade. Já que muitas vezes ele não vai ter investimentos públicos para poder trabalhar com aqueles empreendimentos. Por isso que muitas vezes são são criadas associações, organizações não governamentais, empresas geralmente do terceiro setor, para poder cumprir essa lacuna que o Estado não tem. Então, nós temos
que são as empresas do terceiro setor. Primeiro setor, empresas do Estado, segundo setor, empresas privadas, e eles são considerados empresas do terceiro setor. E eles buscam trabalhar essa questão de responsabilidade social empresarial, buscando focar basicamente, a maioria deles, no combate à pobreza e à exclusão social. Então ele trabalha 3 tipos de capital, que já foi dito anteriormente: econômico, cultural e social. Econômico, cultural e social, que vão estar articulados e compõem o capital simbólico dos empreendedores sociais, ou seja, o reconhecimento e o prestígio social que a sociedade coloca esse empreendedor é muito importante. E esse empreendedor, ele tem que ser capaz de fazer ver e fazer crer diante de tudo isso e criar um ecossistema empreendedor, porque várias dificuldades ele terá durante a sua gestão. Como diz aqui Bourdieu, que é um dos autores. O conceito mais recentes, né, porque como eu falei, é um conceito que está em construção em relação ao empreendedor social, é que o papel do empreendedor social na economia e sua interação com a sociedade civil e as políticas públicas. Ele não pode trabalhar sozinho. Ele tem que estar alinhado com os pensamentos da sociedade civil e das políticas públicas. E, ao fazer isso, ele com certeza ele vai ser um agente de mudanças, porque ele vai buscar desenvolver soluções de dificuldades sociais e implementá-las em larga escala, contribuindo para essa transformação da sociedade. É difícil mensurar o impacto e a escala dentro desses empreendimentos, mas é um dado importante. Então, ao empreender, né, você tem aqui, ó, esse desenho aqui, você tem um desenho que você tem que ter, alinhar as ideias e oportunidades, observar os recursos e colocar tudo em ação. Então aqui, ó, tem várias janelinhas e pensamentos que podem facilitar o empreendedor a poder criar o valor dentro do seu empreendimento social, observando as questões culturais, sociais e econômicas. Inclusive também isso serve também para o empreendedor dentro das organizações, até como ele sendo voluntário, pensando mais no empreendedorismo social. E aí você vê, né, que esse aprendizado ele é contínuo e buscando trabalhar cada vez mais com as competências que os grupos possuem, cada grupo possui, e ser útil dentro de um parâmetro tanto do indivíduo como grupal. Porque se você auxilia dentro da sociedade civil, com aquilo que você, com suas experiências, com as oportunidades que foram vistas, com a criatividade, com a visão, em valorizar as ideias, pensar de forma sempre ética e sustentável, ter autoconfiança, saber motivar e ser perseverante, saber utilizar da melhor forma possível os recursos, otimizando-os, ter liderança e buscar também as questões financeiras para manter a organização. Não é porque você pensa de forma social que você não tem que ter o dinheiro mínimo para poder manter a sua organização. Iniciativa, planejar e gerir, lidar com ambiguidade, incertezas e riscos, trabalhar em grupo e aprender com essas experiências que, que fazem parte do dia a dia dessa criação de valor do empreendedor, desse empreendedor social. Então, assim, o empreendedor, qualquer empreendedor, não importa social ou não, ele tem que ter visão, resiliência e criatividade, buscar essa interseção aqui no meio e atuar de forma contínua, de forma a buscar a capacidade de realização. Diante disso, eu criei assim um momento cinema para podermos refletir e assistir bons filmes que falam de empreendedorismo na área social. O primeiro filme é esse aqui, Quem se importa? É uma pergunta, né? Trata-se, na realidade, ó, a figura aqui, né, de um documentário de Mara Mourão, que ela vai investigar as iniciativas sociais ao redor do mundo. Ela vai contar histórias de empreendedores inovadores e seus desafios na luta de transformação perante as comunidades.
Então eu acho muito interessante para quem quiser ou tiver interesse de assistir. É bom até para não ficar só na aula corrida. Um outro filme, esse aqui, Tarja Branca, que é de 2014, ele vai dizer, né, mais do que falar de uma forma lúdica, o filme ele vai discorrer sobre como as brincadeiras de infância elas são determinantes na construção das pessoas e do homem contemporâneo. E como também se reflete no amor que ele tem pelo que faz profissionalmente. Porque muitos dos empreendimentos sociais, ele tem que também ter esse gostar de si para poder transmitir para o outro. Eu costumo dizer que a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Então, o homem contemporâneo, ele hoje é muito individualista. Então é bom trabalhar esses aspectos. Esse outro filme é só uma questão mais prática, que é a rede social de 2010, que conta um pouco a história da rede social do Facebook, do estudante americano, né? Todo mundo conhece, que hoje é o dono dessa rede. E detalha o polêmico e engenhoso processo de criação do seu site, que começou com uma ideia pequena dentro da Universidade de Harvard e rapidamente se espalhou pelos computadores de todo mundo afora. Um outro filme que é de 82 é Gandhi, não poderia deixar de colocá-lo, que mostra justamente a história de Gandhi. Foi um líder do movimento não violento na Índia e ele foi idealizador do Estado indiano e sua postura de empreendedor e pacifista, né? Pacífico, serve como grande fonte de inspiração para as pessoas. Então é isso, gente. Nossa aula de hoje foi sobre características e definições sobre um empreendedor social. Espero que vocês tenham curtido.